Olá, esse programa é para você que mora em condomínio, pretende morar ou se interessa pelo tema. A gente vai falar da Convenção de Condomínio, que é o documento que contém as regras que devem ser cumpridas pelos moradores. Aqui na Câmara tem um projeto de lei que trata das convenções de condomínio. O autor da proposta é o deputado Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão. Bem-vindo, deputado. Obrigada por participar com a gente aqui dessa Eu é que entrevista. agradeço a oportunidade. Então, deputado, as pessoas que moram num condomínio têm que conviver e têm que aprender a lidar com essa convivência, têm que se entender, né? O que motivou o senhor a apresentar essa proposta, então, que trata do quórum de votação dentro dessas convenções de condomínio? Olha, quando a gente vai apresentar um projeto de lei, a gente tem que estar bem antenado com onde tem muito problema na sociedade. E essa questão de decisões dentro dos condomínios dá muita briga, muita confusão, muita coisa judicializada, especialmente nos juizados, e a lei tem que vir para pacificar essas confusões. Quando você vai para um condomínio, você está abrindo mão de ser dono exclusivo da sua propriedade, você está se reunindo com outras pessoas e dizendo, olha, cada um é dono de um pedacinho disso aqui. Nós vamos ter que conviver juntos, porque todo mundo tem o seu pedaço. Mas quais são as regras que valem? Como é que se decide? E o objetivo do projeto foi justamente esse, deixar claro que essas regras, essas convenções, têm que ter um quórum específico para que não haja alterações que possam causar surpresas negativas nos donos. E na prática, isso acontece bastante. Quais são as situações em que há maior divergência, deputado? As maiores turbulências em mudanças de convenção de condomínio, eu te diria que são duas. Uma, quando se apresenta uma taxa extra. Você está lá preparado para pagar o condomínio e de repente descobre que tem uma taxa extra. E você não ficou sabendo, você não participou, você não discutiu, você não concorda com aquilo. Mas a taxa já vai ter que ser paga. Então, para definir taxa, é um exemplo de que dá muita divergência. Outro problema é nas regras do uso do condomínio. Até que horas eu posso usar a piscina, quando eu posso usar uma churrasqueira, qual é a regra para usar o carrinho de supermercado, a escada, o estacionamento. Às vezes os condomínios mudam essas regras e pegam os seus próprios moradores de surpresa. Quem tem que definir isso? O colegiado dos moradores, aqueles que são donos conjuntamente, que são condomínios. Então, o nosso desafio é justamente esse, definir as regras bem claras para evitar que essas mudanças que trazem muitas dores de cabeça possam serem feitas de forma repentinas. Explica para a gente como que é hoje, né, se os condomínios têm alguma liberdade para definir esse quórum de aprovação, por exemplo, de uma taxa extra. E qual que é a sua proposta, que eu vi aqui, que é a maioria absoluta. Então, se tem 200 moradores, tem que ter 101 aprovando essa modificação. Hoje, depende da matéria, muda o quórum. Tem matéria que você exige 2/3 dos membros, um quórum muito alto. Até na nossa Constituição, quando nós vamos votar aqui, é raro a gente encontrar um quórum de 2/3. Tem outras matérias que são maioria absoluta e outras é maioria simples, uma mudança mais simples de fato. E isso fica uma confusão, uma salada muito grande, onde os próprios condôminos têm dúvida sobre o que vale e o que não vale. O que nós resolvemos fazer? Vamos uniformizar, vamos dar uma regra única de votação para que possa valer para todas as matérias. E qual é a regra? Maioria absoluta dos moradores. Essa é a essência da democracia. E às vezes a gente fica com muita raiva da política, a política é ruim, mas isso é uma atividade política. Política não é só atividade partidária. Você definir onde você vai fazer uma reforma no seu condomínio, o horário de funcionamento, as regras comuns, isso tudo é política, no sentido perfeito da palavra. E qual é a regra que deve valer na política, da democracia? É que a vontade da maioria tem que ser respeitada. Então o projeto fixa maioria absoluta para poder definir o que pode e o que não pode ser alterado numa convenção. Eu tenho sorte no meu condomínio. Lá onde eu moro, no meu condomínio, não tem briga. Mas essa talvez seja uma exceção. E a sorte deve ficar para mim que torço pelo Vasco. Aí eu preciso de muita sorte ultimamente. Mas o condômino não tem que contar com a sorte. Ele tem que contar com a lei para lhe proteger. E nesse caso a lei vai fixar qualquer alteração, especialmente de taxa, nas regras de uso, tem que ser tomada por maioria absoluta dos votos dos membros. A votação pode ser por WhatsApp, pode ser virtual, pode ser num referendo, num abaixo-assinado. A gente nem trata disso no projeto. Cada condomínio define as suas regras. Mas o quórum, para fazer essas alterações, a lei vai deixar bem claro de que é maioria absoluta a partir de agora para todas e quaisquer alterações.
Agora, deputado, muitas vezes também existe desinteresse, né, desmotivação em muitas situações também das pessoas participarem. O senhor acredita que essa modificação também pode estimular, também porque vai exigir que tenha essa maioria mais um, né? Mas esse estímulo à participação da política, a gente tem que ver em todos os lugares. A participação na política que se dá dentro de um condomínio, que se dá na política partidária, onde a gente define o futuro da cidade, do estado e do país, essas definições e construções de acordo até no relacionamento. Um casal de namorado, eles vão lá fixar os termos. Ó, isso pode, isso não pode. Isso é política. Então, quanto mais participação política todos nós tivermos, melhor é o resultado final. A lei garante a maior participação? Não. Porque não tem nenhuma lei que pode alguém a fazer algo dessa forma. Um poeta, inclusive, já dizia, os lírios não nascem das leis. Não adianta uma lei dizer, vai nascer flores, que não vai nascer apenas pela lei. É um processo de conscientização. E quanto mais claras forem as regras, maior é o interesse para as pessoas participarem. Quando a pessoa chega numa reunião de condomínio, que tem tanta regra diferente, que ninguém entende nada, aquilo faz com que a pessoa não volte na segunda reunião de condomínio. Quando a regra é clara, e nesse caso o nosso projeto fixa que a regra é clara, as decisões se darão por maioria. Todo mundo entende essa regra. Isso estimula de alguma forma essa participação. Mas essa é uma luta permanente para a gente ampliar a participação de todos os cidadãos em toda e qualquer discussão política. Certo, deputado. Esse projeto foi apresentado em 2023, ainda está começando, né, essa discussão aqui na Câmara. Qual a sua expectativa? Até considerando também que os condomínios estão em ascensão no país, né, cada vez mais condomínios sendo criados, pessoas morando aí nos condomínios. Então, o senhor acredita que haja um interesse para a aprovação dessa proposta? Um projeto, em médio, demora na Câmara de 4 a 5 anos para ser aprovado. Então, ele está dentro da sua tramitação ordinária, não é algo que precise de uma urgência urgentíssima, tem que levar para o plenário amanhã, senão o mundo acaba. Não, calma, não precisa isso tudo. Então, ele está tendo essa tramitação, mas, de fato, essa constatação de que mudou a forma de habitação no Brasil, é verdade. Hoje é muito mais barato você estar num condomínio dividindo as despesas de segurança, de lazer, de coleta de lixo, do que você está morando sozinho. Então, a lei tem que se adequar à nova realidade social. E esses condomínios podem ser condomínios de casa, pode ser condomínio de sítio, pode ser condomínio de apartamentos, é amplo e restrito. Então, acredito que esse projeto não tem grandes divergências na Câmara, não é algo que vá se partidarizar, não é uma briga entre direita e esquerda, há uma certa tendência à sua aprovação, mas a partir da sua tramitação ordinária. Então, vai passar nas comissões técnicas, nas comissões temáticas, é possível prazo de emendamento, é possível que o projeto seja aperfeiçoado ainda mais, é possível que se reúnam outros projetos que tratem de condomínios, e dessa forma aprecia-se um único projeto ao final, para só depois ir para o plenário e para o Senado Federal. Mas a nossa expectativa é de aprovação porque é algo simples, mas que beneficia os condôminos hoje do nosso país. Tá certo, deputado, muito obrigada, boa sorte aí ao acompanhar esse projeto de lei e boa sorte também para o seu time de futebol. Aí eu preciso de mais sorte, muito obrigado, eu que agradeço. Tá certo, eu conversei com o deputado Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, sobre as convenções de condomínio. Se você gostou desse programa, você pode rever, curtir e compartilhar no canal do YouTube da Câmara dos Deputados. Até a próxima.